Oi, chamo-me Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos um assunto que tem-me pedido imenso: qual é o meu custo mensal aqui na Suíça, tendo em conta que neste momento somos três aqui em casa. Por isso, não alongando muito, vamos lá agora ao vídeo. O custo mensal aqui na Suíça depende muito da zona, do cantão, da cidade, porque uns pagam mais, outros pagam menos. Como a Suíça não tem um salário mínimo, o que a Suíça tem é um salário base e que difere muito de profissão para profissão também. Existem profissões que ganham muito bem, como os professores e os médicos, e existem profissões que não ganham tão bem, como as limpezas, a restauração, os cabeleireiros, porque se vier para aqui trabalhar por conta de outra pessoa num cabeleireiro, não vai ganhar a mesma coisa que se tiver aberto um cabeleireiro seu. E depois tem a ver com as percentagens, porque aqui na Suíça trabalhamos muito também com percentagens. Existem percentagens de 100, de 90, de 80, de 70, de 60, de 50, de 40, de 30 e de 20. Ou seja, como eu trabalho 80% numa empresa e depois trabalho 20% noutra empresa. E tudo isso varia muito. Vou-vos falar de um custo mensal de duas pessoas e mais uma criança. É muito mais fácil para mim dar um exemplo com o PERMI B do que com o PERMI C, por isso vou-vos dar esse exemplo. Tendo em conta que quando vai a uma entrevista de trabalho aqui na Suíça, eles não lhe vão falar no ordenado neto. O que eles falam aqui é sempre em bruto. Eu, por exemplo, eu posso-vos dar o meu exemplo, que eu quando fui à entrevista para o trabalho onde eu trabalho 80%, eles deram-me um valor bruto e eu na altura perguntei-lhes a eles se era possível darem-me um valor neto ao final do mês, mais ou menos quanto é que eu ia ganhar, porque eu preferia assim. Quando eles falam connosco numa entrevista, eles vão-nos dar o valor bruto e depois existem aqueles tais descontos todos que são necessários fazer. Vou-vos dar um exemplo de uma mulher a ganhar, a trabalhar a 100% e a ganhar 3.200 e um homem a trabalhar a 100% a ganhar 3.800, que no final vão receber mensal 7.000 francos. Tendo em conta que desses 7.000 francos, a grande percentagem é para o aluguer da casa e para os seguros, porque os seguros aqui são muito caros. O aluguer da casa também depende do cantão, da cidade, se é mais perto do centro, se tem jardim, qual é o tamanho da casa. Vou-vos dar um exemplo, um aluguer de uma casa, mais ou menos com estacionamento, por 1.800 francos. O seguro de saúde depende muito quais são os seguros que faz. Se vai utilizar o seguro complementar, se por exemplo faz um seguro para a ambulância, não, tendo em conta que aqui a ambulância é uma coisa muito cara. Se chamar a ambulância, pode vir uma conta de 700, 800 francos. Os habitantes das montanhas costumam fazer também um seguro para o helicóptero, porque seja a ambulância, seja o que é que for, às vezes é difícil chegar em certas zonas das montanhas e é muito mais fácil, se a pessoa tiver algum problema, chamar o helicóptero e ir diretamente para o hospital. Esquecendo que também esse custo desse seguro também é caro, porque se uma ambulância o valor é 700 ou 800, imaginem quanto é que fica um helicóptero. O seguro de saúde também tem a ver se tem um seguro de pós-dentes e também há franquia, porque existe franquia de 300, de 500, de 1000, penso que de 1500 e 2500, que era a franquia que eu utilizei na altura quando aqui cheguei. Porque quando aqui cheguei tinha que fazer o meu seguro e mais o seguro dos miúdos, que eram 3, então era muito complicado e tornava-se muito caro. Também vocês têm que ter atenção que quanto mais baixa é a franquia, mais alto é o seguro. Têm também ter atenção em relação ao sexo, porque um homem paga menos que uma mulher. Uma mulher tem um ginecologista que devia ir todos os anos, então, e depois vêm aquelas doenças a partir dos 50, então torna o seguro um pouco mais caro. O seguro das crianças até aos 18 anos é um pouco mais barato. Vou-vos dar mais ou menos um exemplo de um seguro de um homem de 400, que já é um bom seguro, e de uma mulher com 450, e uma criança com 150 de seguro e mais 50 só para os dentes. Se virmos esse seguro
do homem e da mulher e mais da criança, só aí já vai 1000 francos para seguros. Mais os 1800 de casa, já gasta aí logo 2800. Depois tem eletricidade. A eletricidade aqui na minha zona vem de 3 em 3 meses. Eu pago de eletricidade 150 francos, ou seja, de 3 em 3 meses eu pago 50 francos por cada mês, que é o meu custo mensal. Não esquecendo que esse custo de eletricidade vem de 150, vem anual. Depois, ao final de um ano, vêm os acertos. Se eu paguei menos, vou depois com esse acerto, e se gastei mais, vou pagar mais. Se eu paguei demais e quando for esse acerto disser que eu gastei menos, eles vão me devolver esse dinheiro. A água está incluída nas charges, porque assim, o valor da casa é 1800, mas depois, quando vamos alugar uma casa, temos o valor mesmo da renda e depois um tanto que chamam-lhe as charges aqui na zona de Lausanne, que é um valor à parte, em que esse valor é para a água quente e também para o aquecimento da casa. A nível mensal já está incluída na renda da casa esse valor da água. Tendo em conta que estas charges pagamos todos os meses um tanto e depois no final do ano vêm aqui, vêm ver. E quando forem ver, se virem que a gente pagou a menos do que aquilo que a gente gastou, temos que pagar esse valor, esse acerto. Se for ao contrário, se a gente pagou a mais em relação àquilo que a gente gastou, eles também nos devolvem o dinheiro. Pode ter um telemóvel com cartão recarregável ou então também pode ter um plano de telemóvel. Pode comprar um telemóvel com cartão pré-pago também. E isto depende de vocês, são opções que vocês podem fazer. Em relação ao plano de telemóvel, tudo depende do plano que queira fazer. Existem muitos tipos de planos. Meu marido, por acaso, tem um plano em que telefona para várias redes da Suíça grátis, tem SMS grátis e tem também, pode telefonar para Portugal grátis. E uma das coisas tem internet ilimitada em vários países. Ele paga 100 francos, eu, por exemplo, já pago 50 francos, porque não tenho tanta coisa como ele, e da minha filha eu pago o mínimo, que é 20 francos. Se fizerem as contas, dá mais ou menos um total de 170 francos por mês. Eu, por internet, pago mais ou menos 50 francos todos os meses. Internet, você pode ter um pacote fixo de televisão, de internet e também de telefone fixo. A alimentação depende muito da alimentação que você faça, quais são os sítios onde compra a sua alimentação, mas eu vou fazer aqui mais ou menos um valor de 800 francos para 3 pessoas. Pode fazer aqui um leasing, tendo atenção que os carros são mais baratos na zona dos cantões alemães do que nos cantões franceses, mas comprar um carro em que tem que pagar um leasing todos os meses por 350 francos já é um bom carro para 3 pessoas. De seguros de carros, não se esqueça que se fizer um leasing tem que fazer um seguro de carro com caixa completa. Eu, por exemplo, como não tenho neste momento nenhum leasing de carro, pago de seguros de carro todos os meses mais ou menos 140 francos para 2 carros, que nós temos 2 carros. Se tiverem um leasing, não se esqueçam que esse seguro de carro fica mais caro. Por exemplo, eu pago, imaginem que eu pago 70 francos todos os meses para o seguro do carro, vocês são capazes de pagar 140 a 150 para o seguro do carro se fizerem um leasing. Gasolina, eu coloco aqui mais ou menos 400 francos, embora a gente more perto do trabalho, precisamos do carro para tudo. Eu até para ir despejar o lixo, eu preciso do carro porque eu não tenho aqui caixotes de lixo ao pé para despejar o lixo. Então, e mesmo para fazer compras, eu preciso do carro. E também para passear, por isso eu meto aqui mais ou menos 400 francos para a gasolina do carro. Vocês têm que ter atenção também se tiverem crianças na creche. As creches aqui são muito caras e as creches aqui depende. Há creches em que você pode utilizar AMAs, em que paga, também conforme as zonas e os cantões, 600, 700 francos, e estou a dizer números por baixos.
Mas também, se for a uma creche do Estado, pode ir para 1000 e tal. Mas é assim, as creches do Estado vão-lhe pedir o valor conforme, porque você vai dar quanto é que você ganha, e eles pedem-lhe o valor conforme os seus ordenados. Agora, fazendo um resumo, em que você no final do mês ganha 7000 francos, não é? Mas depois tem aquelas despesas todas que tem que pagar. E vocês dizem assim, ai pá, 7000 francos no final do mês, sim, é muito, mas também tem muita despesa. E vocês dizem assim, pá, eu em Portugal ganhava 1200. Sim, mas o custo de vida daqui da Suíça é completamente diferente do custo de vida de Portugal. É assim, vocês têm que ter atenção, dos 7000 francos, 1800 francos vai para a casa, 1000 francos vai para os seguros, 50 vai para a eletricidade, 170 vai para os telefones, 50 vai para a internet, 800 francos é para a alimentação, e isso números abaixo. Depois tenho aqui também para um seguro de 2 carros, que um é pago a leasing e o outro já está pago. 2 seguros de carros, que vai mais ou menos a 220 francos. A gasolina fiz mais ou menos as contas a 400 francos. Depois tem o leasing, em que fiz as contas a 350. E depois tem aqui uma parte que eu deixei mais ou menos 1000 francos, e vocês dizem 1000 francos, tanto, é assim, eu deixei estes 1000 francos para quê? 1000 francos são contas que podem aparecer, e vou-vos deixar 1000 francos, por exemplo, de comer fora, de passear. O meu marido, por exemplo, fuma e gasta mais ou menos 200 a 300 francos de tabaco. Também deixei 1000 francos para a roupa, porque as crianças, eu não preciso muito da roupa, mas as crianças precisam de roupa e estão sempre a crescer. E também deixei esse valor, porquê? Porque existem alguns contratempos, e uma das coisas é, se vai aos médicos, você tem um seguro de saúde, mas depois também tem que pagar o médico até atingir aquela franquia. Por isso, deixei esse valor. Somando esses valores todos, você e o seu marido, no total está a ganhar de 7000 francos, vai ter umas despesas mais ou menos de 5880, ou seja, no final sobra-lhe 1120. Esses 1120 pode pôr um tanto de lado, ou então alguns contratempos que às vezes aparecem. Uma parte pode ir juntando para as férias e também para o final do ano, porque existem custos anuais também. Não esquecendo que aqui na Suíça você não ganha o subsídio de férias. Aqui na Suíça você só ganha o subsídio de Natal, e também só se as empresas aceitarem. Porque há empresas que podem lhe dizer que não aceitam dar-lhe o subsídio de Natal, por isso, mas a maior parte dá, mas depende das empresas. Os custos anuais que eu tenho, e que muita gente tem, existe um seguro que eu pago todos os anos, chama-se o seguro da casa, o seguro de menagem. Esse seguro depende, e dá para, por exemplo, se eu sair daqui deste apartamento, dá para ajudar-me a fazer as pinturas. Dá-me também, caso a minha filha partir um telemóvel a alguém, esse seguro também cobra. Se eu estragar alguma coisa em casa, esse seguro também cobra. Então, e se houver uma inundação aqui em casa, e que não seja a minha culpa, o seguro também cobra. Então esse seguro vai mais ou menos entre 200 e pouco a 300 e pouco francos. Então pus aqui para o seguro da casa um valor de 300 francos anuais. Depois também tenho, existem cantões que não obrigam, cidades que não obrigam, mas em Lausanne, na altura, quando eu me inscrevi e aluguei a minha casa, a comuna de Lausanne exigiu-me fazer um seguro de incêndios. Pelo seguro de incêndios eu pago anual e pago 40 francos por esse seguro. Meto aqui também os acertos anualmente, os acertos em relação ao aquecimento e à água quente. Porque não se esqueçam que eu já vos falei que está incluído esse aquecimento e essa água na renda da casa, mas depois no final do ano eles fazem os acertos. Eu quase sempre, como tenho que pagar, meto aqui um valor de 400 francos de acertos. Meto aqui um valor de 1000 francos anual para a manutenção dos carros, dos 2 carros,
por mudanças de óleos, mudanças de filtro, de várias coisas e também para a mudança dos pneus. Não se esqueçam que aqui temos que ter pneus de verão e pneus de inverno. Então temos que pagar essas mudanças de pneus. Então eu meto aqui um valor de custo mais ou menos 1000 francos. Também aqui há uma coisa que é diferente para quem tem carro. Em Portugal você compra um carro e as matrículas do carro não são suas. São do próprio carro, quando vende o carro, vende também as matrículas. Aqui na Suíça não acontece isso. Todos os anos, no início de janeiro, e depois temos até finais de fevereiro para pagar, temos que pagar a nossa matrícula do carro. E o que é que acontece? Essas matrículas são nossas e cada vez que compramos um carro podemos utilizar essas matrículas que nós pagamos todos os anos esse valor. Também podemos utilizar as nossas matrículas em 2 carros, mas isso depois acaba, 2 carros, mas não podemos andar com os 2 carros ao mesmo tempo. Isso carece um bocadinho o valor da matrícula, mas também podemos fazer isso. Eu, por exemplo, do meu carro eu pago de matrícula 100 francos, que é muito pouco. Do meu marido, por exemplo, eu pago 700 francos. E isso das matrículas também, o valor das matrículas depende de cantão. Há cantões que as matrículas são mais baratas, há cantões que são mais caras. Depois tenho aqui uma coisa que também um valor aqui na zona onde eu moro. Em Lausanne eu acho que estava junto com a eletricidade, mas já não me lembro muito bem. Mas aqui todos os anos, e até foi agora neste mês, eu paguei 120 francos. E o que é isso? São 60 francos por cada pessoa que habita nesta habitação. A minha filha ainda não atingiu os 18 anos, por isso não paga. Quando ela atingir os 18 anos, terei que pagar também 60 francos por ela. E é para a Pobel, para fazer aquela triagem toda do lixo. Depois pago uma coisa que pago anualmente também 300 francos, que se chama a Seraf. É um imposto em relação à internet, à rádio. Então tenho que pagar anualmente esse imposto. Esse imposto já era obrigatório há muitos anos, eu já pagava em Lausanne, mas há cerca de um ano tornou-se ainda mais obrigatório porque eles vão buscar os dados às comunas, porque muita gente fugia em relação a isso. Então, para não fugirem, neste momento eles vão buscar os dados às comunas e através dos dados sabem quantas pessoas é que estão em cada habitação e vão enviando as faturas em relação a isso. Depois pago outra coisa que eu utilizo a Swiss Calção, mas existem outras empresas a trabalhar com o mesmo. É uma coisa que de antes não era muito utilizado, há muitos anos atrás, mas neste momento muita gente utiliza. Quando vamos alugar uma casa temos que dar 3 rendas. Eu, em vez de dar as 3 rendas, fiz uma coisa que é a Swiss Calção. Eu todos os anos pago um valor pelo meu apartamento. Esse valor depende do valor da renda da sua casa. Mais ou menos eu pago 250 francos. E também temos os acertos de eletricidade. Eu vou pôr aqui mais ou menos um valor de 300 francos para os acertos da eletricidade. Podem não ter que pagar, podem ter que receber. Somando isto tudo, dá um valor de 3.610 anualmente. Fora aquilo que vocês pagam todos os meses, no final do ano terão que pagar também esta conta. E agora despeço. Espero que tenha ajudado um pouco como é que é em relação ao custo mensal da vida daqui. E tchau, até o próximo vídeo.